Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros. Hoje a gente vai dar continuidade nos estudos do capítulo 7 do curso Cisco CCNA versão 7, Switching Routing and Wireless Essentials. Nessa aula de hoje a gente vai estar dando uma olhada no tópico 7.2 do capítulo 7. Então a gente vai estar vendo como fazer uma configuração de um servidor DHCP, DHCP versão 4 dentro do Cisco IOS, tá? De roteadores, para que eles possam prover endereçamento IP. Então vamos lá. Bom, tópico 7.2, configurar um servidor Cisco IOS como servidor DHCP versão 4. Né? No tópico 7.1 nós estudamos o que é um DHCP, como é que funciona um servidor DHCP v4, como é que é esse processo de requisição de endereçamento IPv4 de maneira dinâmica pelo cliente, como que é a oferta de maneira dinâmica pelo servidor. Então a gente compreendeu as etapas de requisição e de oferta entre cliente e servidor, de aluguel, de renovação desse aluguel. E nesse tópico 7.2 agora, a gente vai dar uma olhada como que faz essa configuração de disponibilização de um servidor na própria rede, para que possa prover esse endereçamento IPv4 de maneira dinâmica. É muito comum a gente ter na rede equipamentos, máquinas, servidores dedicados para prover como servidores de aplicação DHCP na rede, porém a gente pode configurar o próprio roteador da Cisco, se ele tiver essa característica, né? Então é importante verificar o iOS do roteador, se ele suporta trabalhar como servidor DHCP. Então a gente tem que olhar nas características do equipamento. Então a gente vai dar uma olhada de como faz isso dentro do roteador. Então aqui a gente tem até um exemplo de uma topologia onde eu tenho o switch 1 com PC1 conectado, ele ao R1, que é o nosso roteador, um switch 2 também em uma rede lógica configurada do lado direito aqui, também conectado ao roteador 1, e nós podemos colocar esse roteador 1 aqui para trabalhar como um servidor DHCP. Tá? E temos algumas etapas para poder seguir para fazer essa configuração. Primeira etapa, excluir endereços IPv4. Caramba, mas a primeira etapa é logo excluir. Então vamos entender, se eu quero criar um servidor para fornecer endereçamento IP na minha rede, como que eu vou excluir? Essa exclusão ela vai se dar para aqueles endereços IPs que não podem ser distribuídos na rede. Eles não podem ser alugados para os meus clientes na rede, como por exemplo, eu tenho impressoras de rede na minha rede. Então impressoras que são configuradas e elas precisam possuir um endereço IPv4 para que elas funcionem diretamente na rede. Os equipamentos, os hosts conectados àquela rede mandem arquivos para imprimir nessa impressora. Então essas impressoras elas precisam possuir endereçamento IP fixo. Não vai ficar alterando toda hora, nem alternando toda hora, porque senão vai ficar uma confusão de eu ter que toda hora estar reconfigurando aquela impressora. Então o IP que vai ser atribuído a essa impressora, ele vai ser estático e eu vou ter que excluir esse IP das possibilidades de distribuição do meu servidor DHCP na rede. Então quando a gente fala em exclusão do endereçamento IP dentro de um servidor DHCP é isso. Os servidores são máquinas dedicadas que possuem IP fixo. Então o endereçamento IP de um servidor que está na minha rede, ele não pode ser distribuído através de um servidor DHCP, porque senão o que vai acontecer? Ele pode dar duplicidade ou ter problemas nas comunicações da minha rede. Então essa exclusão de uma faixa de endereçamento IP que dentro de um pool, né, dentro de um intervalo de IPs que eu vou estar distribuindo, eu vou simplesmente determinar que, olha, essa faixa não pode ser distribuída, ou esse endereço e esse endereço específico, eles também não podem ser distribuídos. Então é isso que a gente faz nesse primeiro momento. Eu vou excluir esses IPs que eu não posso distribuir. Então tá aqui, ó. Eu vou dentro do meu roteador, em modo de configuração global, eu vou dar o comando ipdhcp excluded address, ou seja, estou excluindo um endereço, primeiro IP, ou aquele IP que eu quero especificar que não vai ser distribuído, ou eu coloco uma faixa que vai ser do primeiro ao último. Então eu defino uma faixa, essa faixa tem que ser contínua, né? Então eu consigo definir isso aí, ou definir um único IP específico ou uma faixa. Depois eu vou definir um nome para esse pool, range, serviço, tá? Então vou definir um nome para esse pool.
Então, ó, IP DHCP pool, e aí eu vou colocar o pool name aqui, ó, rede 1, rede 2, então eu vou fazer essas configurações. E quando eu faço isso, ó, IP DHCP pool, pool name, eu entro na configuração desse pool, para então eu começar a fazer as configurações e as definições desse pool, né, dessa faixa, dessa configuração de DHCP que eu estou fazendo. E aí eu vou definir aqui, eu tenho algumas tabelas aqui com os comandos, né? Eu tenho uma tabela aqui com os comandos que eu posso estar utilizando. Definir o pool de endereços, então eu vou usar o parâmetro network, network number, ou seja, a rede, a máscara. Eu posso definir também quem é o gateway padrão, que vai ser informado para o cliente de DHCP que requisitar na rede um número de IPv4 para ele. Eu forneço já também informações como o endereçamento do gateway, endereço do DNS, quem é o DNS daquela rede. Eu posso definir um domínio, um nome de domínio que aquele computador vai fazer parte, tá? A duração do DHCP, a gente viu, né? O tempo de aluguel que vai ser definido para aquela máquina que recebe o número de IP, o tempo que ele vai ser permitido ele ficar com aquele número de IP até que ele precise requisitar uma renovação. E o nome, né, do servidor WINS que eu possa ter, né, quando eu tenho redes Microsoft que utilizam protocolos NetBIOS, né, eu posso informar o nome do servidor WINS, ok? Então aqui um exemplo de configuração, meu servidor DHCP-V4 em R1, eu estou no modo de configuração global, vou excluir o endereço de 192.168.10.1 até 192.168.10.9. Eu estou excluindo essa faixa de endereços. Então, do 1 até o 9 não vai ser ofertado para nenhum cliente que requisitar endereçamento IP. Assim como também eu vou excluir o número de IP 192.168.10.254. Tá? Então, eu estou excluindo também esse IP específico. Por quê? Exemplo, esse IP aqui pode ser o IP de um servidor, pode ser o IP de uma impressora. Essa faixa aqui, que vai do 10.1 ao 10.9, pode ser os endereços que são atribuídos aos servidores da minha rede, às impressoras da minha rede, tudo isso. E aí, ó, excluir os endereços que não serão distribuídos. Dei o comando IP DHCP pool rede pool 1. Então, estou definindo aqui uma primeira rede, e aí ó, eu estou fazendo a configuração do endereçamento do servidor DHCP que vai atender a rede aqui da esquerda, ó, que é a rede 92.168.10.0, que está ligado aqui em switch 1. Então, criei aqui o meu primeiro pool de DHCP, defini a rede 192.168.10.0 e a máscara, definir quem é o meu default gateway, que vai ser fornecido para os meus clientes. Quem é o gateway? O gateway dessa rede, todo mundo que se conectar a essa rede, quem vai ser o gateway? Vai ser o 192.168.10.1, que é o endereço que está na interface giga 000 aqui, ó, do roteador 1.1. Definir o servidor DNS, aqui tem um espaço, tá? Entre o DNS server e o IP, definir com o comando DNS server espaço 192.168.11.5. Definir o nome de domínio, tá aqui o nome de domínio, poderia botar alvaro.com, alvaro.com.br, cisco.com, e dei o comando end para sair do modo de configuração do servidor DHCP. Então tá aqui, ó. Então já fiz a primeira configuração de um pool de servidor DHCP para atender a rede lógica 192.168.10.0, que está à esquerda aqui. Alguns comandos de verificação. E aí que são aqueles comandos show, né, que são muito úteis para a gente verificar se está funcionando, se tem algum problema, identificar algum problema que pode estar acontecendo. Então primeiro, ó, show running config pipe section DHCP, ele vai me mostrar as seções de DHCP dentro do running config que está em execução na memória. Show IP DHCP bind, ou seja, lista de todos os endereços IPs para ligações de endereço MAC que já forneceu o endereçamento IP para aqueles clientes. Show IP DHCP Server estatísticas, então contagem relacionada aos números de mensagem que o DHCP versão 4 enviou e recebeu, então aquelas mensagens DHCP Offer, DHCP Request, então ele mostra para mim. Verificando se está operacional, ou seja, eu estou em R1, verifica a configuração do DHCP V4, então eu vou dar o comando show running config pipe section DHCP. Ele vai lá dentro do running config que está em execução na memória e verifica para mim o que eu já coloquei de comando ali, né? Então eu quero verificar
quais as configurações que eu fiz no primeiro momento, qual é o pool que eu fiz. Eu fiz aqui, eu olho aqui, eu vi que eu já excluí uma faixa de endereçamento IPv4, eu vi que eu excluí um endereço IPv4 específico também, que não vai ser oferecido, tá, para os meus clientes, então eu já tenho aqui. Eu vi que eu criei um pool para a rede 1, eu vi que dentro desse pool eu tenho uma rede que é um 9268.10.0, que possui a máscara 255.255.255.0. Eu vi que eu estou informando quem é o gateway padrão daquela rede, que está aqui, ó, é o 9268.10.1. Esse é o gateway padrão que vai ser informado para todos os clientes que requisitarem endereçamento IP dentro dessa rede. Eu vi que eu configurei para informar também quem é o servidor DNS e vi que eu também estou informando quem é o domínio, tá? Então também eu estou só em olhar o show running config. Então, continuando, ou seja, eu vou verificar a sintaxe de R1. Então eu estou em R1, servidor, modo de configuração global. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a configuração para que ele também trabalhe como servidor DHCP para a rede 192.68.11.0. Tá? A gente fez a configuração de um servidor de um pool DHCP para a rede 192.68.10.0. Agora eu vou fazer a configuração de um pool DHCP para a rede 192.68.11.0. E aí pode vir aquela pergunta que eu acredito que de repente vocês vão fazer. Bom, estamos configurando dois pools, dois servidores DHCP dentro de um único roteador. Quem sabe quem vai receber o quê? Né? Então, por exemplo, como que PC1 vai receber IP da rede 192.68.10.0, como que PC2 vai realmente receber IP da rede 192.68.11.0? Será que PC2 não vai poder receber IP lá da 192.68.10.0? E aí eu vou te responder o seguinte. O roteador 1 possui duas interfaces físicas conectadas com endereços IPs atribuídos a ela. Então R1 ele possui a interface física giga 000, tá? Que possui qual o número de IP atribuído a ela já de maneira manual lá, feita nas configurações? 192.68.10.1. Então, como ele sabe que essa interface física giga 000 possui um número de IP 192.68.10.1 com máscara 255.255.255.0, ele sabe que a interface física giga 000 faz parte da rede 192.68.10.0. Então, toda requisição que chegar vindo para esta interface giga 000 de R1, então toda vez que chegar uma requisição de fornecimento de um DHCP request, por exemplo, chegando nessa interface giga aqui, ele sabe que é para responder o pool da rede 192.68.10.0, porque é a rede na qual essa interface possui endereçamento IP atribuído a ela. Então é a rede que essa interface faz parte. E a mesma coisa do lado de cá. A giga 001, ela possui número de IP atribuído a ela, 192.68.11.1, com máscara /24, né, que é 255.255.255.0. Então, com isso, R1 sabe que giga 001 faz parte da rede lógica 192.68.11.0. E aí, quando nós fizermos aqui agora uma configuração de um segundo pool de endereçamento DHCP, para fornecer, ele atuar também como servidor DHCP para um segundo pool, quando chegar uma requisição aqui na giga 001, ele vai saber que qual é a interface que chegou a requisição. Opa, é a giga 001. Qual é o IP que está atribuído a essa interface? É o IP 192.68.11.1. Então ele faz parte de qual rede? Faz parte da rede 192.68.11.0. Então qual o pool que tem que responder? É o pool 2, que é o pool que atende a rede lógica 192.68.11.0. E aí ele fornece um endereçamento IP daquela rede lógica para as requisições que chegarem a esta interface. Então, ou seja, ele vai ter duas configurações, dois pools de endereçamento IPv4, vai atuar como dois servidores DHCP-V4, digamos assim, e ele consegue dessa forma identificar qual IP que ele tem que fornecer para quem está requisitando. Beleza? Então, continuando. Vou fazer as configurações agora do segundo pool. Estou excluindo o range 192.68.11.1 até o 192.68.11.9. Excluir com o comando IP DHCP excluded address. Excluir o IP específico 192.68.11.254. Tá? Então já fiz a exclusão e agora eu vou configurar o pool
da rede 2. Ó. IP DHCP pool LAN pool 2, então LAN 2 aqui, o nome eu vou colocar o nome que eu quiser para poder identificar isso de maneira mais fácil para mim. Posso botar rede 2, rede S2, então aqui o exemplo LAN pool 2, e aí com isso eu entrei nas configurações desse pool, então já está aqui, ó. Adicionei a rede. Qual é a rede? 92.168.11.0. Qual é a máscara dela? 255.255.255.0, ou seja, a máscara barra 24 bits. Definir quem é o gateway para essa rede. Então, todo mundo que requisitar endereçamento IP para essa faixa de rede vai receber o endereço do gateway também. Definir quem é o servidor DNS, DNS que vai ser informado para os clientes. Definir o nome do domínio que faz parte e dei o end para poder sair das configurações. Então já está de maneira correta configurado aqui. Lembrando sempre que toda vez que a gente faz esse tipo de configuração, vai ficar no primeiro momento salvo no running config, tá? Então a gente sempre tem que usar o procedimento de copy running config, startup config ou simplesmente WR para poder salvar aquelas informações. Eu posso desativar ou ativar esse servidor DHCP dentro do Cisco IOS. Então eu posso, por exemplo, eu quero desativar, eu quero tornar esse roteador, ele não vai mais ser um servidor DHCP. Então eu venho aqui, ó, modo de configuração global, no service DHCP. Desativei. Eu quero voltar ao serviço, simplesmente service DHCP. Prontinho. Trabalhando com retransmissão, a gente fez aqui anteriormente a configuração na qual eu faço com que R1 se torne um servidor DHCP. Porém, e se eu já tiver um servidor DHCP na minha rede? E eu preciso que equipamentos que estão em outra ponta daquele roteador recebam essa faixa de IP. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter o meu servidor DHCP. Ó. Eu tenho aqui o servidor DHCP e aqui um servidor DNS. Então eu tenho uma rede hierárquica. Tá? Então alguns tipos de rede eu posso ter serviços que vão eles vão precisar ser acessados de maneira remota. Então não estão em mesma subrede, então eu preciso fazer configurações para que eles recebam esse tipo de endereçamento IP, esse tipo de serviço. Ok? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu tenho aqui a rede 92.68.10.0, tá? Eu preciso fazer com que PC1 receba um endereçamento IP vindo do servidor DHCP que está aqui à direita. Aqui, ó. Então, eu vou ver aqui. Ó, no primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu estou aqui no PC1, ok? Eu entro no prompt e vou dar o comando ipconfig/release. Esse comando ipconfig/release vai fazer com que PC1 perca o endereçamento IP recebido anteriormente da rede 92.68.10.0 que estava previamente configurado. Então ele vai perder, vai liberar esse IP, vai ficar sem IP nenhum agora. E vou digitar o comando ipconfig/renew. Com esse servidor ipconfig/renew, o que vai acontecer? Ele vai renovar a informação de DHCP. Então ele vai mandar novamente uma informação, um DHCP request para a rede. E aí o que eu vou ter que fazer para permitir com que R1 passe o pacote aqui para chegar no servidor DHCP v4? Comando IP helper address. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na configuração de R1, modo de configuração global, eu vou entrar na interface giga000, que é a interface que liga aqui para PC1, ó. Giga000 está aqui. Eu entro na configuração desta interface e vou informar para esta interface através do comando IP helper address. Tá? Eu vou informar quem é o endereço IP do servidor DHCP, que vai atender requisições que chegarem a esta interface. Então, quando chegarem requisições nessa interface, que forem requisições de endereçamento DHCP, quem vai ser que ela vai repassar? Eu informo aqui, ó, é o IP 192.68.11.6, que é o IP do servidor, que está aqui em cima, ó, servidor DHCP. Informei dentro das configurações da interface giga00 IP helper address, ou seja, estou informando quem é o endereço IP do meu servidor DHCP e aqui o comando end para sair. Se eu der aqui agora em R1 show IP interface giga000 para mostrar para mim informações dessa interface, ele vai me mostrar aqui, ó, helper address is 192.68.11.6. Então aqui é o servidor DHCP que vai ofertar
as informações. Se eu der aqui agora lá no PC1 de novo, né? Estou aqui em PC1 novamente, fiz aquele procedimento do ipconfig/renew para ele renovar, ele vai passar e vai receber endereçamento IP que veio lá do servidor 192.168.11.6. Tá, mas olha só, ele recebeu o IP 192.168.10.10, mas e não é o IP aqui 192.168.11.6, o IP do servidor? O que acontece? Eu posso ter um servidor DHCP com vários escopos configurados, que nem nós fizemos em R1 agora há pouco. Ou seja, eu posso vir aqui no servidor DHCP, tá? E fazer com que esse servidor DHCP ele responda a vários pools, vários escopos. Então eu crio aqui no servidor DHCP um escopo para rede 1, que vai ser da rede 192.168.10.0, um escopo para rede 2, que vai ser da rede 192.168.11.0, e aí essa interface aqui ela já possui um número de IP que está previamente atribuído a ela aqui, ó, 192.168.10.1. Então ela vai receber essas informações do escopo da rede que ela pertence, só informando quem é o servidor DHCP. Poxa, mas ele informou um servidor DHCP de uma outra rede lógica. Não tem problema. O roteador, o que ele faz? Interliga redes lógicas diferentes. Então ele conhece a rede que está chegando numa interface, sabe que a rede 192.168.11.0 está ligada aqui na outra interface, então ele conhece as redes. Então não tem problema nenhum ele encaminhar esse tráfego. Outras transmissões que podem ser retransmitidas também através do comando IP helper address. Então a gente tem aqui, ó, vários serviços que a gente pode também fazer esse tipo de configuração. E no final do tópico 7.2 aqui, ó, um packet tracer para poder a gente fazer as configurações aí dentro do ambiente simulado para treinar um pouquinho. Então é só vocês baixarem aqui o laboratório do packet tracer, clicou, abre e desenvolvam aí. E com isso a gente fecha o tópico 7.2, também um tópico bem rapidinho, tá? Dentro desses conceitos, das configurações que a gente pode fazer aí. Baixem o PKA do laboratório do packet tracer e façam para poder praticar. E aí até a próxima, que vai ser o tópico 7.3. Um abraço.